6, 6, 5. Erro crítico. E aí, João, tudo bem, cara? Fala, senhor Adilson, tudo bem e você, cara? Tudo bem, cara. Continuamos aí na nossa quarentena nostálgica RPG. Pois é, né, cara? É melhor essa pílula de nostalgia do que nada também, né? É, cara, é o que tem, né? É o que tem pra hoje, como diz o ditado, né? É. Não dá pra jogar, não dá pra ver os brother, então a gente vai falar sobre coisas que a gente fez há 5 anos atrás. Cara. Já deu uns 5 anos que acabou essa... Cara, eu acho que sim, viu? É. Eu acredito que sim, viu, cara? Porque, porra, se o Nicolas tem 2, cara, e a gente ainda tá falando do começo da campanha, né, cara? Então acho que já fazem 5 anos fácil, cara, que a gente jogou isso aqui. Caramba, hein? Faz tempo, cara, faz tempo. Nós estávamos mais distantes dos 40 quando a gente jogava isso aqui. Na verdade, a gente estava mais perto dos 30 do que dos 40. O tempo passa pra todo mundo, até pra jogadores de RPG, né, cara? O tempo é pouco. Pra quem joga RPG, o tempo é pouco, né, cara? Porque quando a gente tinha tempo, realmente, a gente só parava de jogar quando acabava a história, né? Ou acabava... Ou acabava fadiga, né? Força, né? Cara, eu lembro de muitas vezes que a gente jogava assim, até praticamente dormir na mesa, né, cara? Assim, de cansaço. E de ter, assim, situações onde a gente falava, narrava alguma coisa e você não lembrava por que você tava falando aquilo, o que tá acontecendo mesmo na cena, de tão cansado que a gente tava de tantas horas jogando RPG. E agora tudo isso é só uma ideia, né? Uma lembrança. Cara. Era engraçado essa época. Porra, se era, cara. Era. Imagina, né, cara? Você começava a fazer uma atividade qualquer no pôr do sol e tava no nascer do sol, você tava naquela atividade ainda. Nem era uma rave, né, cara? Nem era uma rave, assim. Nem era, não tinha drogas envolvidas, nada disso, cara. E aí nem música. Só parava mesmo pelo cansaço ou porque a aventura que o mestre tinha planejado tinha acabado. Era um tempo e não tinha mais como fazer nenhum tipo de improviso, né? Porque todos os improvisos já haviam sido gastos. Pois e você ainda foi gente boa, porque falar que a gente começava no pôr do sol, tinha vez que a gente começava logo após o almoço, cara. E o treco se estendia, né, cara? É isso aí. Bom, mas vamos continuar a nossa história aí. Vamos. Eu lembro que no último episódio a gente contou até a parte onde o grupo havia voltado para a capital, né? E já tinha encontrado o Edward, o filho do rei. Voltou até Nissa para encontrar com o Bill Goldenblade, que era o líder da Brigada da Manhã. Apresentou o menino, né? Deixou o menino e a mãe dele lá. A gente encontrou lá o menino no Vale dos Duergar, né? Isso. E aí levou ele até a milícia lá, né? Pra deixar o menino lá. O menino, a mãe, né? A gente leva a mãe. Isso. O menino e a mãe. Esperando a gente com a druida, e depois a gente leva o menino e leva a mãe junto lá, porque ele quer levar a mãe, né? Exato. E foi quando o grupo percebeu que as coisas tinham mudado um pouco na capital, né? Então, assim, o Rei Teobaldo, ele tinha começado a levar a sério esse papo de milícia separatista e estava começando a enforcar pessoas que tinham algum tipo de conexão com esse movimento. E o grupo descobriu que, inclusive, os personagens estavam sendo procurados pelos guardas, né? Assim, as autoridades da capital já estavam atrás do grupo. E foi quando o grupo resolveu sair da capital para não correr mais riscos. Ficou ali por alguns dias dentro do monastério, perto da capital, que é onde o Oliver havia sido treinado, né? Esse monastério ele é tocado por uma monge chamada Christine. Porque tem...
Porque tem um parêntese aí, né? Quando a gente volta, um menino e consegue resgatar, encontrar um menino e, entre aspas, ele resgatá-lo, né? Entregar ele para a Brigada do Amanhã. Até então existiam rumores e um plano que poderia ou não ser executado com a existência real ou não desse menino, né? E aí quando a gente concretiza isso, entrega o menino, aí a gente tem meio que um tempo, digamos assim, livre para a gente tratar nossas questões pessoais, né? Porque agora com o menino, o Bill e os outros líderes da Brigada do Amanhã começam a traçar outra parte do plano, né? Começa a colocar em movimento, né? Que agora realmente existe um legítimo herdeiro do trono, né, para se trabalhar aí. E aí, enquanto eles estão planejando isso, a gente consegue um tempo para a gente tratar outros assuntos do passado, né? E o principal deles é a maldição que o Oliver traz, né? Desde lá do início da campanha, né? Exato. E é legal lembrar você no último episódio, acho que você destaca isso, que em termos práticos de jogo, essa maldição, que só pra gente lembrar, é aquele pacto que o grupo fez com Eritinu quando estava prestes a morrer na primeira aventura, né, basicamente. Assim, não tinha como, o grupo estava passando ali por um problemaço, e aí eles resolvem fazer um pacto com Deus aí, da morte, para dizer, olha, deixa a gente vivo que a gente faz alguma coisa, né? E aí esse alguma coisa basicamente é ficar de tempos em tempos podendo ter pesadelos. Então toda noite o grupo fazia um teste, né? E se não passasse, significava que o grupo tinha um pesadelo coletivo. E esse pesadelo, em termos práticos de regras ali, ele gerava alguns redutores para qualquer ação que o grupo fizesse naquele dia, né? De combate, de perícia e etc. Save throw e tal. E aí isso atrapalhava muito o jogo, né? Porque quando rolava os pesadelos, assim, o outro dia era um dia de merda. E se o grupo, por exemplo, estava dentro de uma dungeon ou dentro no meio da resolução de um problema, ter esses redutores atrapalhava muito, né? Mas é o que você disse, até então, assim, em termos de história, o grupo não tinha muito tempo para resolver isso. E quando vocês encontram o Edward e deixam lá, é a chance de tentar, pelo menos, tirar isso da frente, né? Porque a gente teve uma tentativa, né? Que foi justamente ir até a Torre do Malaef a primeira vez. Foi quando um dos personagens, o Aramis, acabou morrendo, né? Porque, como você disse, a gente vai, se eu não me engano, escoltar uma comitiva, né? E a gente acaba guiando ali com um grupo de kobolds, eu acho, na época, não é? Sim. Vocês são assaltados. A comitiva é assaltada, né? Na primeira história, né, da campanha, na primeira aventura, a comitiva do Teobaldo tá chegando até Nissa para fazer uma visita protocolar. E aí, para tentar estreitar o laço entre a capital e o novo rei, rola um campeonato para falar quem é que vai fazer a escolta do rei nessa última milha, né? E vocês vão fazer isso. E realmente, no meio do caminho, vocês se deparam com um grupo de assaltantes e o treco, assim, descambela, assim. O que é para ser, teoricamente, um problema simples para ser resolvido, não é um problema simples. Vocês vão super mal na execução desse plano e praticamente vão morrer. Eu lembro que a gente até acaba invadindo, né, o território deles, o esconderijo deles, né? Nas montanhas e tal, e é nesse momento que a gente tá meio sucumbindo, que o próprio Oliver, se eu não me engano, invoca esse... Ele fala, vou invocar aí, então, um deus que... não, deus da guerra, deus de alguma coisa. Puta negócio. E aí a gente a gente ganha uma maldição como, né? O Erifinu fala, vocês vão lá, beleza, eu ajudo vocês, mas vocês têm que matar todo mundo. E aí quando a gente acha lá crianças, se eu não me engano, e mulheres numa das salas, a gente acaba poupando a vida e aí Erifinu amaldiçoa a gente. Exatamente. E com essa maldição,
a gente pesquisando e a gente fica sabendo desse mago, desse feiticeiro, né, o Malaef, necromante. Tem uma torre e ele é um seguidor de Erifnu, e o que dizem, né, é que a gente conseguiria, através dele, um contato com essa divindade ou qualquer coisa assim, para que a gente fosse. E aí a gente vai uma primeira vez e acaba não sendo bem sucedido, que a gente acaba enfrentando uma hidra lá. E a gente... Porque ele fala, olha, eu posso colocar vocês em contato com o meu Deus, só que vocês têm que fazer uma coisa para mim. Então eu tenho um problema aqui, eu tenho uma criatura aqui na torre, né? Na torre, e se vocês derrotá-la, eu consigo essa audiência com vocês. Oh, meu Deus, e é lógico, a gente acaba aceitando essa coisa estúpida a princípio, né? E a gente pensa assim, pô, se a gente tivesse pensado um pouco na lógica, né, o cara consegue convocar um deus, mas não mata uma criatura, que porra de criatura é essa, que né? Tá que na torre dele, que tá na torre dele, né? E aí resumo que a gente acaba um dos personagens morrendo e o resto da galera foge. Não tem outra alternativa. Continua com a maldição, né? E aí continua com a maldição. E na verdade, nesse momento, é apenas o Oliver, né? O Oliver que é o portador da maldição, porque os outros da época já sucumbiram, eu acho que. Então, mas a ideia é que a gente vá atrás, agora que a gente tem tempo, de libertar o Oliver dessa maldição aí. E a gente acaba seguindo para a Torre do Malaef. Passamos na capital e de lá a gente vai para a Torre do Malaef. Isso. Então, só lembrando que a Torre do Malaef nada mais é do que um antigo posto de estrada, né? Que a guarda de Nita usava ali na estrada principal até da capital, que vai pro noroeste, assim, do continente. Mas essa torre estava em ruínas, esse necromante se mudou para essa torre anos atrás e vivia ali. Vocês já conheciam essa dungeon por essa história que você contou, então vocês sabiam o caminho e sabiam mais ou menos o que acontecia ali dentro, né? E foi quando vocês decidem aí pegar ali, juntar o que vocês têm, pegar a comida ali que a Christine conseguiu para vocês, e o grupo volta para essa torre para tentar aí finalmente acertar as contas com o necromante e tentar resolver isso aí, né? Na verdade, quando a gente foi até a torre, nós éramos um grupo de iniciantes praticamente, né? Nível 1, 2, né? 3. Agora a gente já passou um tempo, a gente já tá mais espertinho, mais experiente, né? Tem mais planilha, falando em off, né? Tem mais pontos em planilha e tal, nível, subimos de nível. Então a gente volta para tentar, a princípio, novamente, né? Entrar num acordo e tentar desfazer essa maldição aí. E a gente invade a torre, novamente. E vocês acabam passando ali por alguns perigos novos, né? A torre foi atualizada ali. Existem alguns probleminhas ali novos, até que vocês conseguem chegar aonde o Malaef tá, né? Com um salão ali de jantar. Ele meio que tá esperando vocês, né? Porque obviamente ele sabe que vocês entraram na torre dele, passou alguns andares e tal, até vocês chegarem onde ele tá. Só que ele não tá sozinho, né? Ele tá acompanhado de uma figura ali que age como se fosse um guarda-costas desse cara. E dessa vez, assim, não tem muita conversa, né, cara? Porque, assim, não tem muito mais o que falar, né? Vocês tentaram no passado, vocês saíram fugidos e tal. E o cara sabe das intenções do grupo, né? Quando vocês chegam ali na torre, que, assim, vocês querem mesmo que tirar uma com o cara, entender, assim, dessa vez, ou morre todo mundo, ou a gente tira esse necromante do jogo, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente até chega lá, mas a gente não tem muito diálogo mesmo, né? E aí inicia-se o combate com o Malaef e, no caso, aí também o Aramir, né? O Aramir esqueletão ali, o Aramir zumbizão. Isso aí. Que o Malaef tornou ele um zumbi ali, como se fosse um morto-vivo ali, né? Porque lembra que como você disse, né? A primeira vez que vocês estão ali, e vocês enfrentam a Hydra e o Aramir morre, vocês correm, né? Vocês não conseguem levar o corpo do Aramir e tal. Então o corpo do Aramir fica lá na torre. E o Malaef, como é um vilãozão, o que ele faz? Ele reanima esse corpo
e cria um servo que é o antigo Aramir, né? O zumbi dessa vez, né? Morto-vivo. Então vocês têm que enfrentar tanto o Aramir como o Malaef, né? E o grupo ali rola um combate bacana ali até que vocês conseguem derrotá-lo, né? Derrotar os dois. E quando o necromante padece, a torre em si começa a desabar. E vocês saem correndo, né? Né? Exatamente. Então a gente acaba derrotando o Malaef. E eu acho que eu não lembro alguma coisa no processo aí que retira a maldição do Oliver, né? Na verdade, quando vocês conseguem derrotar o cara e derrubar a torre, que no fundo era como se fosse ali um pilar do poder do deus ali e tal, o Oliver, lembra que a maldição, além de ter esse efeito psicológico e tal, ela tinha um efeito físico e visível, né? O corpo do Oliver era todo cheio de marca, né? É como se fossem cicatrizes e tal. E aí quando vocês saem da torre e conseguem fugir dos escombros, essas marcas se foram e finalmente vocês conseguem dormir assim um bom sono, né? Sem interrupção e sem nenhum pesadelo. É quando vocês têm certeza que vocês deixaram para trás ali a maldição, né? Exato. E aí a gente cuidando dessa parte, digamos assim, mais pessoal, né, do grupo, assim mesmo, uma missão, né, uma aventura interna do grupo, a gente volta a respirar a missão maior, né, e aí a gente vai cumprir a promessa que a gente fez pro anão, né, pro Morg. Morg, exato, isso. Quando vocês saíram lá do Vale dos Duergar, o Morg se sacrificou, né, pra abrir espaço para vocês correrem, e ele só fez um pedido: cara, contem pro meu filho que o pai dele morreu como um herói, né. E aí vocês, assim que se liberam ali do Malaef, vocês voltam lá pra Brigada do Amanhã, encontram o Bill e o Gustav, lembrando que é aquele menino que é um mago, né, que existe uma tríade ali que lidera a Brigada do Amanhã, né, o Bill Goldenblade, que é aquele antigo soldado do exército, né, do antigo rei, o Gustav, que é um mago, né, e a Ladra, ou seja, essas que é uma ninjazinha ali que fica com eles. Então esses três são o foco ali da liderança. Então vocês vão lá, procuram o Bill, conta um pouco, e aí o Gustav dá um pergaminho de teletransporte para vocês, né, de teleporte, e fala: ó, vocês querem chegar em Silvertown, que é a cidade lá onde o Morg tem nas Montanhas Prateadas, podem ir direto. E aí vocês usam esse pergaminho e não precisam viajar. Né? Acho que é a primeira vez que o grupo consegue se teleportar, né, cara? Não precisa ficar dias e dias na estrada aí, né? Exatamente. Aí a gente vai lá cumprir a promessa, né? Que é falar lá pro filho do Morg que o pai dele tinha falecido, né? Num ato heróico, na verdade, pra nos salvar, né? Pra que a gente pudesse viver. E aí a gente faz isso. A gente volta, a gente procura a família dele lá, né? A esposa e tal. Isso, tem a Migdra, que é a anã, a esposa dele. Vocês descobrem que o filhinho dele, o Borar, é um anãozinho que nasceu há poucos dias. Quando ele saiu com o Edward, né, a mina estava grávida. Vocês contam toda a história para ela fica super emocionada e tal, agradece. Vocês descobrem que o Morg é um puta herói ali na cidade dele, né, um cara super conhecido e tal, tem uma puta fama. A cidade diz que vai erguer uma estátua em homenagem ao cara e tal. E convida vocês para ficar ali pro enterro dele, né, que vai acontecer daqui a alguns dias, um enterro sem corpo, obviamente, mas vocês acabam falando: cara, não dá, a gente tem que voltar porque a gente tem lá a história do nosso reino humano para resolver, né. Eu como mestre, sinceramente, eu achei meio feio, assim, cara. Eu acho que dava pra vocês terem ficado no enterro do cara, né, cara? Dava pra ter ficado mais um dia ali. Eu não me lembro exatamente qual foi o estímulo, se a gente tava muito tempo fora e a gente acabou partindo, mas provavelmente teve, agora a gente não vai lembrar essa parte do roleplay, mas provavelmente teve alguma questão que nos fez acabar abandonando, né? Não sei se a própria viagem de volta, mas realmente a gente não fica pra cerimônia, né? E acaba voltando pra brigada, né? A gente acha que volta pra brigada.
Isso, vocês voltam para a brigada, lembrando que a brigada agora ela não está ali, ela não está dentro da capital, ela montou um acampamento secreto ali perto de Nissa, né, na floresta, e eles se escondem ali. Vocês sabem onde é o acampamento, porque vocês já foram lá, entregaram o Edward e tal, e aí vocês voltam para esse acampamento e falam, ó, beleza, tamo no jogo aí, resolvemos as nossas questões pessoais, basicamente, né? E voltando para essa região, o Shark, né, recém inserido ali no grupo, né? Uhum. Ele surgiu ali na entrada quando o grupo chega no vale, né, para entrar no Vale dos Duergaros, o Shark se junta a eles como entre aspas ali um espião, né, dos elfos ali da região da capital, da floresta, região da capital. Ele vai até esse local para colocar, né, porque era entre aspas ali o porquê que ele foi contratado, digamos assim, né, pela relação, mas como ser um humano ele tinha esse envolvimento, mas ele foi colocado ali para trazer essas informações. Ele volta, acho que até a floresta, né? Isso, ele procura os elfos, né? Para colocar o que estava acontecendo, né? Isso, e aí os elfos ficam até meio cabreirinho com ele e falam, cara, você não tem que vir aqui, né? Você tem que esperar que a gente vá atrás de você. Mas de qualquer maneira, é legal que esses elfos que o Shark trabalha para ou trabalha com, né? Que são os elfos que vivem ali na região da capital, mas na floresta, eles contam que pro Shark é o seguinte, eles contam uma informação muito importante, porque o Ulisses, que era o rei que morreu, né, que era o rei original, o pai do Edward, né, que é o cara que entrou na guerra lá no começo da história toda, que fez a guerra com os Lobos Vermelhos do Sul e perdeu a guerra. O Ulisses, ele tinha uma ótima relação com esses elfos, né, que o Shark tem contato. E os elfos falam, olha pessoal, a gente gostava desse rei humano, né? Esse rei humano aí era um bom amigo nosso, aqui a coisa funcionava bem. E esses elfos contam uma coisa muito importante para o grupo, que direciona todas as próximas aventuras de vocês. Que basicamente olha aqui, lembra que o grupo descobriu no passado que o Ulisses ele tinha um mago no castelo chamado Benion, né? Que inclusive é um mago que fez todo o plano para esconder o Edward, porque é o mago que ele era amante daquela elfa negra que foi até a Edna, até Porto Celeste, pegou o Edward, encontrou com o Morg e escondeu o moleque. E esse Benion, que todo mundo achava que tinha morrido na guerra, os elfos dizem que o Benion não morreu na guerra, que o Benion ele foi dado como prisioneiro para os Lobos Vermelhos pelo Teobaldo II. Então, parte do acordo que o Teobaldo II fez com os Lobos Vermelhos do Sul para encerrar a guerra, que culminou nessa anexação, né, de Titânia com Nita, é entregar o Benion para os Lobos Vermelhos como prisioneiro. O Benion era um mago, tinha muito conhecimento e tal, e foi dado. E aí o grupo tem uma nova ideia. Pô, velho, se esse cara tá vivo, esse cara pode ser um puta aliado pro nosso plano de independência, porque o cara era o mago do castelo, cara. É o cara que arquitetou esconder o príncipe, né, o filho do rei. O grupo vê um forte aliado, né? Pô, se esse cara tá vivo, mago do castelo, um cara poderosíssimo, um sábio, né? Uhum. Então vamos ver se a gente encontra esse cara pra trazer ele pra Brigada do Amanhã, né? É isso aí. Até porque ele mostra ter interesses nisso a partir do momento que vocês descobrem que o plano foi do cara, né, Vela, de esconder o Edward. Porque ele tinha de alguma maneira essa conexão com a família real original de Nita, né? Ele mostra que ele é um cara fiel a Nita, né? Exato. Um cara fiel ao reino de Nita, né? E após a morte do Ulisses, sabendo que na regência do Teobaldo, o garoto, né, o Edward, poderia até inclusive ser morto ou aprisionado, como ele foi, ou algo desse tipo, né? Uhum. Ou seja, eliminando totalmente a sucessão da nobreza, né, da linha real, porque assim, se a gente chegou a descobrir que esse menino existe, e encontrou um menino, né,
Uhum. E o menino já, né, a gente soube dele, encontrou ele tinha sido, entre aspas, ali apagado da história, né? Que tipo, rolou uma magia e só a mãe dele acabou lembrando, porque mãe é mãe e tal, aquelas coisas. E o menino foi escondido num lugar totalmente ermo, que ninguém sabia o que é, e a gente acabou encontrando ele. Imagine se isso tivesse ficado lá, se ninguém tivesse feito nada, né? Se ele não tivesse tomado essa atitude, né? Exato. Iam encontrar o menino facilmente com a mãe dele e provavelmente matar, né? Ou no mínimo impedir que ele soubesse que ele é filho do rei. Com certeza. Então a gente vê ali um super aliado, né? Um cara assim como nós, né? Um cara fiel ao reino de Nita, né? Exato. E aí, só que o problema é que esse cara, se ele foi levado pelos Lobos Vermelhos, que é o continente que fica ali ao sul do continente de vocês, né? Do reino de vocês. Não continente, é o reino que fica ao sul do reino de vocês, é o reino de Lados. Vocês vão ter que viajar para lá. Vocês vão ter que entrar nesse reino e pesquisar, investigar e tentar descobrir onde é que estaria esse mago, né? Porque só para lembrar de maneira macro, né? A guerra ali era entre Nita e o povo do sul de Nita, que são os Lobos Vermelhos, que é Lados. E aí Titânia entrou, entre aspas, quando Nita já estava meio que perdendo totalmente a guerra, né? E aí a gente virou a nova Titânia. E provavelmente, né, nesses acordos, né, tanto com Titânia quanto com alguma coisa para o cessar da guerra e para os caras não... Foi entregue o Benion em uma das coisas que fez a guerra cessar, né? Exato. Além da gente ter entregue, digamos assim, o território para a Titânia. Isso. A gente também teve um outro acordo, né? Que esse acordo totalmente obscuro, né? Exato. Porque não é diferente do acordo com Titânia, que foi um acordo feito e a população sabia, né? Sabe? Feito às claras, né? Esse acordo foi feito meio que por baixo dos panos, né? Na entrega do mago do castelo para Lados, né? Para os inimigos. Porque até então, basicamente, quando Titânia entra na guerra para salvar Nita de Lados, até então, qual era a percepção que vocês tinham? Até vocês que não gostavam dessa anexação. Olha, Titânia entrou com poderio bélico e botou os caras para correr. E aí, quando os elfos passam essa informação para o Shark, vocês descobrem que não foi só isso. Houve, na verdade, uma diplomacia que o Teobaldo usou com o rei de Lados para falar, olha, vamos para a guerra aqui, vai ser bom para todo mundo, tal. E entre outras coisas que até então vocês não sabiam, uma delas basicamente foi, olha, eu te entrego o Benion como prisioneiro, vocês devem ter interesses ali com esse cara, é um cara poderoso e tal. E entre parte desse acordo foi a entrega desses caras. E quando vocês ficam sabendo disso, você fala, pô, então assim, são duas informações. A primeira é que tem um cara aqui que pode ser um baita aliado, porque como você disse, João, ele é o cara que arquitetou o primeiro movimento que depois deu origem a toda a possibilidade de voltar a ter a independência do reino de vocês, que foi esconder o Edward. Então se ele fez isso lá atrás, então ele tem no mínimo uma semente muito boa, né? Que é compatível com o plano de vocês. E segunda que, peraí, então quer dizer que o fim dessa guerra não foi o que contam, não foi só o que contam, né? Teve outras coisas aí por trás. Exato. E confirmando essa história, pode ser que a entrega do Benion tenha sido a coisa mais que teve mais peso para o fim, né, dessa guerra, né? Mais até que a intervenção de Titânia pelo lado de Nita, né? Então, e aí, assim, a nossa próxima missão agora é investigar e ver a veracidade desses fatos, né? E tentar descobrir, assim, qual foi o papel de Lados nessa negociação, né? O que mais aconteceu, né? E vamos lembrar que quando vocês decidem isso, é uma virada no jogo, até porque, assim, a gente tá falando de um cenário até então, tudo que aconteceu até aqui é um cenário de assim, medieval europeu, assim, cidades europeias medievais, frio, né? Assim, castelos rochosos e etc., florestas e tal. Que esse é
a geografia do reino de vocês, né? Do reino de Nita ou da Nova Titânia, que era o novo nome. E Lados, que é esse reino ao sul, ele é um reino diferente. Ele é um reino desértico. Ele é um reino assim, tipo Ágraba, assim, do Aladim, né? É areia, é uma coisa meio Arábia, assim, né? E vocês não conhecem esse lugar, né? Nenhum dos personagens foi para lá, até porque até pouco tempo atrás, 2 anos atrás, vocês estavam em guerra com esse cara, né? Com esse reino. E agora vocês decidem ir para lá. Não, pô, a gente vai ter que juntar aqui tudo que a gente tem, fazer provisão e a gente vai viajar pro sul, vamos entrar em Lados e vamos descobrir o que tá acontecendo e vamos ver se esse Benion aí realmente tá vivo. A nossa próxima missão é exatamente essa. E a gente acaba nessa missão, no início dessa missão, perdendo um dos nossos companheiros, né? Que acaba ficando no reino para tentar ajudar nessa loucura que está acontecendo aí, que na verdade é a brecha para pro Luiz sair da mesa. Com certeza já não está jogando algumas sessões, né? Não sei o que tinha acontecido na época, se ele tinha... O Luiz mudou para Araraquara. Se mudou, ele, né? Ele voltou para Araraquara, ele voltou para Araraquara e a gente estava em São Paulo e ele parou de jogar, né, com a gente. Exato. E aí ele acaba... Lucius, que era nossa, ele era clérigo ou paladino? Clérigo, né? Ele era um clérigo, cara, de St. Hubert. Lembra que ele era aquele cara super psicopata lá, queria tudo certo e tal. E aí ele fica em Nita pra tentar ajudar ali as pessoas nessa paranoia do Teobaldo enforcar todo mundo aí nessa loucura, né? Ele fica ali pra ser um clérigo, né? Não um herói, assim, pra tipo atender os doentes e tal, ajudar a população. Ele fala, galera, vocês vão viajar, assim, eu não vou. Eu fico aqui, vou fazer a minha parte desse lado aqui, né? Como um clérigo, não como um herói, né? Exato. Ele fica ali e vocês descem pro sul, assim, numa missão que vai mudar, assim, todo o landscape do jogo, né? A partir daí. E aí é legal pra gente marcar, assim, ó, em relação a tempo, né? De história. Eu não lembro exatamente quanto tempo a gente tinha jogado, mas era alguns meses de jogo até a gente chegar aí. Mas é legal saber que assim, o jogo, a história do grupo original já havia começado em termos de tempo de jogo, né? Há 1 ano e meio, mais ou menos. A guerra tinha acabado há mais de 5 anos. A guerra entre Nita e Lados, né? Ela tinha começado há mais de 5 anos, mas tinha terminado há mais ou menos 2 anos. Porque foi uma guerra que durou aí 3 anos, mais ou menos. Alice e Juliet, que são aquelas irmãs, lembra? A Barda e a Assassina lá, que vocês encontraram, elas saíram, sumiram, já faziam 6 meses que elas tinham deixado vocês. E o Edward já estava com a Brigada do Amanhã há mais ou menos 2 meses, ou seja, faziam 2 meses aí, foi o tempo que vocês voltaram de Porto Celeste, deixaram o menino lá, foram até a Torre do Malaef, foram até... as Montanhas Prateadas, voltaram, encontraram com os elfos. Isso demorou mais ou menos uns 2 meses para acontecer, até que vocês decidem ir para Lados. Em Lados a gente vai conhecer um outro mundo, né? É como se a gente estivesse saindo ali da Europa e descido para o mundo árabe ali, né? Exatamente. Na Turquia, na Síria, Iraque, aquele Egito, né? Egito no Oriente Médio ali. Parte, né? Do Oriente Médio e do árabe, né? Exatamente. E aí no próximo episódio a gente vai começar a contar como é que foi a vida do grupo e as aventuras que vocês tiveram nesse outro reino. Porque foi uma maneira também que a gente mudou um pouco aquilo ali que a gente tá falando. Vocês conheceram outras cidades, outras culturas, né? E aconteceram outras coisas na campanha daí pra frente, porque mudou o cenário. Vocês estavam agora no deserto. A gente vai sair, né? No caminho é esse, né? Que a gente investigue o paradeiro de Benion e dizem que o paradeiro dele é em Lados. Então a gente vai meio que sair do mundo ali, fazendo um paralelo, o mundo europeu ali. Vai chegar uma hora que a gente vai cair lá no sul do nosso território, lá na Bulgária, e entrar no mundo árabe, né? É isso aí. É isso aí. Bom, e aí essa história a gente conta no próximo episódio, porque tem bastante coisa que vai acontecer e o grupo fica bastante tempo em Lados, né? Eu lembro que assim, foram várias aventuras que aconteceram nesse reino até vocês voltarem
pra Nita de novo, né? Pra terra de vocês. Exatamente. Então, Legal. porque assim, a gente tá indo lá, na verdade, para lados, uma mão na frente e outra atrás, né? Sem pistas, sem muita coisa. Então, assim, a gente sabe que existe, Benion pode estar vivo, Benion, se estiver vivo, pode estar em lados, e se estiver em lados, ele provavelmente está aprisionado em algum local. Então, Exato. temos só conjecturas, né? A gente vai, porém, provavelmente em questões de roleplay, a gente acha que vale o risco, né? Porque Exato, seria um aliado muito forte. Exatamente. E como aquilo que você disse, né, no começo do episódio de hoje, quando vocês trazem o Edward para a Brigada Amanhã, assim, leva tempo para se fazer um plano, para que a Brigada Amanhã possa espalhar a mensagem no reino todo, que o filho do rei, existe o filho do rei e tal. A gente tá numa época medieval, né, cara? Não tem internet, WhatsApp e tal. Então, assim, e aí é o tempo que vocês falaram, pessoal, vão fazendo isso aí, a gente vai procurar um puto aliado lá em Lados. E no mínimo é um herói que tá preso, cara. Né? Algum cara do bem que tá, sei lá o que esse cara tá passando lá. E tem uma outra, caso esse cara não exista, pode ser que a gente tenha informações legais lá, porque a gente viu que a guerra não acabou como eles estão dizendo que a guerra acabou. Pode ser que tenha mais coisas aí que a gente possa usar a favor desse nosso plano de libertação de Titânia, né? Exatamente. Então, assim, tem um tempo que a gente pode trabalhar com essa informação, enquanto a Brigada do Amanhã agora está recrutando as pessoas, porque agora ela tem Edward, e a Brigada do Amanhã também está trabalhando o próprio Edward, né? Porque, assim... É um moleque, né? A ideia é que em breve ele acaba se tornando um rei de Nita. Então, assim, ele é um menino só, né? Então... E um camponês, né? Não só um menino, é um camponês. Então existe esse time aí que a gente pode explorar outras coisas, né? E a mais importante que a gente vê naquele momento é tentar trazer esse herói de volta aí pro nosso lado. Show de bola. E aí no próximo episódio, então, a gente descobre como é que foi as peripécias e as aventuras do grupo lá em Lados. Altas aventuras na sessão da tarde. Pra saber se foi tão difícil como tinha sido a vida de vocês até então, ou se foi um pouco mais fácil. Nunca é mais fácil, viu, cara? Nunca é mais fácil. Eu prevejo mortes, eu prevejo maldições, novas maldições. Traições, escolhas erradas. Novas escolhas erradas, né? Porque assim, a gente trabalha com um backlog aqui que ele é vivo, né? Esse nosso backlog é vivo, ele vai se renovando. Então, acabamos de perder uma maldição, então já tem espaço para ganhar mais uma aqui no nosso backlog, né? Ou duas. Uma ou duas. Estamos sem problema, cara. Vamos atrás de problema aí, vamos atrás de fazer escolhas erradas, né? Vamos passar informação pro inimigo. Tá muito tranquilo aqui. Vamos se ferrar um pouco aí na aventura. Vamos ajudar o mestre. Vamos ajudar o mestre a criar aventuras, cara. Essa campanha, na verdade, ela durou 2 anos, mas era para ter durado 2 meses. É que a gente foi, né? Aquela bola de neve. Foi dando corda, né? Era uma coisa assim, cara, Brigada do Amanhã, show Edward, treinou a galera. Pau, né? E vamos fazer revolução. Mas não, né? A gente... então aí 2 meses a gente estendeu para 2 anos de campanha. Tá certo. E aí a parte da campanha mesmo ocupou tipo 10% de toda a campanha, e o resto a gente foi desenvolvendo Foi problemas que vocês foram gerando. Isso aí. Realmente é um grupo que sabe criar problemas, é esse grupo aí. É um grupo criativo, né? Exato. Tá certo. Então beleza, cara. Então não se esqueçam aí de ouvir os nossos episódios aí e olhar para essa série que conta toda a história desse grupo, a história do reino de Nita ou Nova Titânia.
A gente vem fazendo aí episódios regulares com toda essa nossa história. A gente tem bastante coisa para contar pela campanha ainda. Temos outros episódios no nosso podcast que falam de RPG, que falam de cultura pop. E em breve a gente volta com mais um episódio para continuar essa história aí desse grupo, que foi uma campanha bem legal que a gente jogou de D&D alguns anos atrás. E que, como a gente disse no começo desse episódio, nos traz aí boas memórias nostálgicas, né, João? Exatamente, ainda tem bastante coisa para contar, acho que a gente não chegou nem na metade ainda, né? Não, então a gente tem muito problema ainda para criar nessa aventura. Muitos para criar e poucos para resolver, né, cara? A gente tem essa capacidade, né? A gente vai para baixo do tapete, né? A maioria dos problemas. Esquece isso aí, mano. Daqui 6 meses isso volta. Mas vai matar aquela vida inteira de camponês. Velho, puta, vai dar muito trampo. Deixa eu morrer, vai, velho. Tudo camponês, não vale nada. Tá certo. Então, beleza, João. Então, até a próxima, cara. Um abraço. Amém. Até a próxima. Falou, Falou, galera.